Olá, eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Nosso livro 1 Reis, e o capítulo 12. E Roboão foi para Siquém, porque todo Israel havia vindo a Siquém para fazê-lo rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde tinha fugido da presença do rei Salomão, onde habitava, e de onde mandaram chamá-lo, veio com toda a congregação de Israel e falaram a Roboão, dizendo: O teu pai fez nosso jugo doloroso. Agora, portanto, faz mais leve o serviço doloroso do teu pai e o seu jugo pesado, que ele pôs sobre nós, e te serviremos. E ele lhes disse: Parti por mais 3 dias, depois retornai a mim. E o povo partiu. E o rei Roboão consultou os homens velhos que estavam diante de Salomão, seu pai, enquanto ele ainda vivia, e disse: Como vós me aconselheis para que eu possa responder a esta pessoa? E eles falaram, dizendo: Se fores um servo para este povo neste dia, e servi-los, e respondê-los, e falares boas palavras a eles, então eles serão teus servos para sempre. Ele, porém, abandonou o conselho dos velhos, o qual eles tinham lhe dado, e consultou os moços que haviam crescido com ele e que estavam de pé diante dele. E disse-lhes: Que conselho vós dais para que nós possamos responder a este povo que falou comigo, dizendo: Alivia o jugo que o teu pai pôs sobre nós? E os moços que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a estas pessoas que falaram contigo, dizendo: O teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim tu dirás a ele: O meu dedo mínimo será mais grosso do que os lombos do meu pai. E agora, como meu pai vos carregou com um jugo pesado, eu acrescentarei ao vosso jugo. O meu pai vos tem castigado com chicote, mas eu vos castigarei com escorpiões. Assim Jeroboão e todo o povo vieram até Roboão no terceiro dia, como havia ordenado, dizendo: Retornai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo de modo áspero e abandonou o conselho dos velhos que lhe tinham dado. E falou-lhes segundo o conselho dos moços, dizendo: O meu pai fez vosso jugo pesado, e eu acrescentarei ao vosso jugo. O meu pai vos castigou com chicotes, mas eu vos castigarei com escorpiões. Porquanto o rei não atentou ao povo, porque a causa era do Senhor, que ele pudesse cumprir o seu dizer, o qual o Senhor falara a Jeroboão, filho de Nebate, por Aías, o Silonita. Assim, quando todo Israel viu que o rei não atentava a eles, o povo respondeu ao rei, dizendo: Que parte nós temos com Davi? Tampouco temos nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, agora olha para a tua própria casa, Davi. Assim Israel partiu para as suas tendas. Mas, quanto aos filhos de Israel que habitavam nas tendas de Judá, nas cidades de Judá, Roboão reinou sobre eles. O rei Roboão enviou Adorão, que esteve sobre o tributo, e todo Israel o apedrejou com pedras, e ele morreu. Por isso o rei Roboão apressou-se em subir na sua carruagem para fugir de Jerusalém. Assim Israel se rebelou contra a casa de Davi até este dia. E sucedeu, quando todo Israel viu que Jeroboão havia retornado, que eles mandaram chamá-lo até a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Não houve nenhum que seguisse a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. E quando Roboão tinha vindo a Jerusalém, ele reuniu toda a casa de Judá com a tribo de Benjamim, 180.000 homens seletos, os quais eram guerreiros para lutar contra a casa de Israel, para trazer o reino de volta a Roboão, filho de Salomão. Contudo, a palavra de Deus veio a Semaías, o homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, o filho de Salomão, rei de Judá, e toda a casa de Judá e Benjamim, e ao remanescente do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem lutareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel. Retornar cada homem para a sua casa, porquanto esta coisa é da minha parte. Eles, portanto, atentaram à palavra do Senhor e retornaram, segundo a palavra do Senhor.
Então Jeroboão edificou Siquém no monte Efraim, e nela habitou, e saiu dali e edificou Penuel. E Jeroboão disse no seu coração: agora o reino retornará à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, então o coração deste povo retornará ao seu Senhor, a saber, a Roboão, rei de Judá. E eles me matarão e irão novamente a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: é demais para vós subirdes a Jerusalém? Eis aqui os teus deuses, ó Israel, os quais te tiraram da terra do Egito. E ele pôs um em Betel e o outro em Dan. E por isso se tornou um pecado, pois o povo foi adorar diante de um, a saber, em Dan. E ele fez uma casa nos lugares altos e fez sacerdotes dos menores dentre os povos, aos quais não eram filhos de Levi. E Jeroboão ordenou uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, semelhante à festa que existe em Judá, e ele ofereceu sobre o altar. Assim fez em Betel, sacrificando aos novilhos que ele havia feito, e pôs em Betel os sacerdotes dos lugares altos, aos quais ele havia feito. Assim ele ofereceu sobre o altar que havia feito em Betel no 15º dia do 8º mês, a saber, no mês que ele havia imaginado no seu próprio coração. Ele ordenou uma festa para os filhos de Israel e ofereceu sobre o altar e queimou incenso.